Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. É o 6º livro da Bíblia. Diz assim a epígrafe do texto: Deus fala a Josué e o anima. Acompanhe na sua versão, por favor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu preciso somente de alguns milésimos de segundo para finalizar essa mensagem. E aqui, que nós fomos dar um título para essa mensagem nessa noite, poderíamos dizer: os grandes desafios de Josué. Porque quando nós falamos de Josué, nós falamos de um líder que não estava substituindo qualquer um, não. Ele estava substituindo um homem que tinha todo o conhecimento e tinha todo um acesso com Deus, que era Moisés. E agora, diz o texto que Moisés, Sandra, morreu. E o povo, ele fica parado, esperando alguma nova ordem. Mas só que tem um porém, irmão. O povo, ele só vai se movimentar, ele só vai andar se tiver uma injeção de ânimo. Porque ninguém faz nada sozinho. Se eu disser aqui para a Glaucia, qual o seu trabalho que você executa todos os dias, Glaucia? Seu novo trabalho? Limpeza. A limpeza. É você sozinha? É. Sozinha lá no prédio? No setor, sim. Num setor. Mas tem outros setores que tem outras pessoas. Eu, por exemplo, trabalho no transporte público do Rio de Janeiro.
eu tenho um gerente de tráfego, eu tenho um inspetor e tenho um despachante. Então, para que tudo venha correr da melhor forma possível, precisa cada um fazer a sua parte, ou cada um ficar no seu departamento. Mas para isso, eu tenho mais 28 amigos que trabalham comigo nessa linha, então um ajudando o outro, porque nós transportamos passageiros. E aqui, nós vemos que Josué, ele não caiu de paraquedas como líder. Ele foi aprendendo com um camarada que tinha um contato muito amplo com Deus. E agora está o desafio: substituir alguém que estava acima da sua alçada. Ou seja, o que eu vou fazer, entenda isso, irmão, o que eu vou fazer para conduzir esse povo se Moisés, que era o meu líder, agora morreu? Que é muito fácil, irmão, eu falar inúmeras coisas e deixar que vocês possam entender o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 41. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu, nessa noite, eu preciso de você, varão. Eu preciso de você. A igreja precisa de cada um nesse lugar. Porque a igreja só vai se movimentar, porque a igreja é um organismo vivo. Ela só vai se movimentar se cada um se movimentar para que possa fazer a coisa acontecer. Agora, nós vemos aqui que o próprio Josué está esperando uma palavra para que ele possa se locomover. Sabe por quê, irmão? No deserto, com Moisés, tinha maná, tinha pãozinho, tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha a proteção total de Deus. Agora, quando pisa na terra prometida, agora você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que forjar armas, vai ter que defender o seu povo, tudo isso com a proteção de Deus, sim. Mas agora, para que você possa galgar alguma coisa, você vai ter que se levantar. Quantos meses tem um pequenininho aí? 9 meses. Ele já fala, mamá? Dá, né? Vai ter um dia que ele vai pedir comida. Já pede comida? Mas vai ter um dia que ele vai crescer mais um pouquinho. E ele vai se movimentar sozinho, porque quando a mamãe não estiver em casa, ele vai abrir a porta da geladeira, porque ele vai saber onde tem comida. Porque até aqui, essa criança, ela precisa de alguém para alimentá-la. Mas daí em diante, essa criança, quando ela crescer, ela vai ter que se locomover com seus próprios pés. Ou seja, vai ter que fazer um esforço para que ela possa receber o seu alimento. Não vai ter mais da mamãe. Eu me lembro que a minha mãe, a Dona Loura, né? Gosto muito da Dona Loura, porque se eu sei ler e escrever, foi ela que comprava os livros para a gente aprender a ler. A minha mãe, ela deixava de comer no trabalho para trazer um pedaço de bife para a gente. Ela enrolava o bifezinho dela, e quando ela chegava em casa, ela cortava em 3 pedaços, ou podia ser o bife maior que fosse, Sandra, né? Ela cortava os 3 pedacinhos e dava um pedacinho para cada um. Então a gente aprendeu isso com a nossa mãe, em compartilhar, né? Então lá em casa, todas as vezes que nossos pais traziam alguma coisa da rua, se não tivesse com os 3, era cortado um pedacinho para cada um, para que ninguém ficasse, né? E eu, como era mais gordinho, mais guloso, eu já escondi meu pedaço para comer outro depois, né? Mas isso aí já é outra história. Mas, irmão, entenda uma coisa. Para fazer a diferença, para entender o que é diferença, nós podemos destacar 3 exemplos.
Saul, Davi e Salomão. Saul, ele foi escolhido pelo povo. Davi, ele era um excelente adorador. E Salomão, ele era um excelente político. Mas tem uma diferença dos três para que na vida de Davi. Davi era um excelente adorador. Saul, ele foi escolhido pelo povo. E Salomão, ele conseguia forjar alianças sem derramar uma gota de sangue, porque Salomão era um cara inteligente. E uma coisa que chama atenção, que Saul e Davi não tiveram. Sabe o que foi? Deus apareceu para Salomão. Para Saul, para Davi, falou para Salomão: Salomão, pede o que queres. O que Salomão falou? Sabedoria para governar este povo. Sabedoria. E o que tem aqui na vida desse jovem general? Para que ele possa movimentar o povo, ele precisa não cometer os mesmos erros que Moisés assim cometeu. A primeira coisa que ele faz é enviar 2 espias para espiar Jericó. Na gestão de Moisés, foram 12. Por que ele mandou só 2? Porque 10, quando vieram de espiar a terra, disse: ó, lá tem gigante, a terra é até boa, tem cacho de uva, tem mel, tem tudo de bom. Mas uma coisa é interessante, nós vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar. Irmão, se você não lutar, se você não guerrear, você não vai conquistar. Porque sentado, parado, igual uma água dor, não vai arrumar nada. Porque, irmão, nós como pentecostal ficamos, aleluia, onde colocar a planta dos pés, Deus tem me dado. Não é assim não, meu irmão. Não se levante não. Não acorde cedo não. Tá achando que do céu vai cair chuva, igual que a semana toda. Só se você, igual a nossa irmã Sandra, né? Pensionista, aposentada. Ainda chego lá, hein, Sandra? Falta 5 anos. Falta 5 aninhos. 5 anos eu vou ficar sentadinho também, né? Então, irmão, você tem que trabalhar. E Deus está falando para Josué, tem que se esforçar, tem que se levantar. Porque quando vier a adversidade, meu amigo, você vai estar preparado para guerrear as suas guerras. Porque muitas vezes, irmão, eu quero transferir a minha guerra para o outro. Ei, eu entendo uma coisa nessa noite. Você não tem que transferir nada para ninguém. Porque você é capaz de vencer essa guerra, de vencer essa batalha e de vencer essa peleja. Porque Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então muitas vezes, meu irmão, queremos ficar parados, esperando que as pessoas possam fazer algo por nós. Eu estava conversando com a minha esposa, que a gente conversa muito. Aí, né? Se lembra que quando Jesus falou que ele ia derribar o templo, né? Em 3 dias ele iria edificá-lo. Aí disseram para Jesus: não pode, você vai derrubar uma construção e com 3 dias você vai colocar de pé. Jesus não estava dizendo do tempo feito pela mão do homem, não. Ele estava dizendo: eu sou o sacrifício, eu vou até a cruz, vou morrer sim, mas ao 3º dia
eu vou ressuscitar. E o que houve com os discípulos? Eles ficaram dispersos. Uns caminharam para outros lugares, outros foram se esconder. Aí Jesus foi aparecendo para eles. Como? Caminho de Emaús. 2 camaradas conversando. Aí Jesus se apresenta. Rapaz, não sabe o que aconteceu? Não aconteceu o quê, cara? O Cristo, aquele que veio para unificar Israel, morreu. É mesmo? Ele morreu mesmo? Mas como pode? O senhor não sabe, o senhor andarino não sabe que o Cristo foi levado até a cruz? Aí sentaram para comer. Aí seus olhos se abriram. Correram para onde? Para o Senado. Aí foram chegando um a um. Aí faltou um, né? Tomé. Né? Tomé faltou. Tem Tomé aqui nessa noite? Não, né? Aqui nessa noite não tem Tomé não, né? Aí Jesus aparece para eles. A paz fica convosco. Aí todo mundo toma um espanto. Que é isso? Entenda uma coisa nessa noite, meu irmão. A igreja é em constante movimento. Não adianta, me perdoe que eu vou dizer aqui nessa noite que eu sou bem franco e aberto a expressão. Não adianta você vir hoje ao culto da guerra e no domingo você não aparecer. Aí quando a coisa fica ruim na tua casa lá, aí você vem pra cá e achando que Deus é amuleto. Oh, eu quero te dizer nessa noite, ou você tem compromisso com Deus, ou você não tem compromisso com Deus. Ou você segue a cruz, ou não segue a cruz. Porque, irmão, Deus só vai ter compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Eu não estou falando de salvação. Salvação é uma coisa universal. Entenda isso. Salvação é uma coisa universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos. Existem 3 tipos de relacionamento. Entenda isso nessa noite. Um, com todos. Era o próprio Jesus. Com os 12. Segundo, com 3. Pedro, Tiago e João. E, ao final de tudo, com um. Com João. Ao qual a Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça nos peitos de Jesus. Era uma intimidade. E aqui nós vemos que Josué ele tem que aprender essa intimidade. Para que ele possa desempenhar um papel de ser uma liderança onde ele iria agora atravessar o Jordão e logo de primeira ele teria Jericó. Está achando que é fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Gideão estava malhando trigo no lagar. Parece para ele o anjo do Senhor e diz assim: varão valoroso, é você que vai liberar, é você que vai libertar, é você que vai liderar, é você que vai fazer. Ele olha para um lado, olha para o outro. Quem? Eu? É você mesmo. Muitas vezes, Lidiane, você se sente incapaz de alguma coisa. Mas não é. Isso é coisa que o adversário lança como seta para dizer que você não vai conseguir, que a coisa não vai acontecer, que as situações não vão mudar. E muitas vezes ficamos presos nisso. E Josué estava preso nisso. Então Deus anima Josué para que ele possa se levantar, para que ele possa atravessar o Jordão e dar continuidade àquilo que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão, Isaac e Jacó. A promessa foi feita a Abraão, mas logo veio para Jacó, para Isaac, e depois para Jacó. Mas não termina nos 3 não, meu irmão. Essa promessa ela perpetua até hoje com a igreja do Senhor. Se você nessa noite, meu irmão, está atravessando alguma guerra, alguma peleja, alguma batalha, entenda isso nessa noite. Deus está pronto para trazer a sua vitória. Mas para isso, tem que se levantar. Deus não fala com ninguém sentado ou prostrado. Tem uma passagem em Ezequiel capítulo 17 que fala da corrente, né? Das águas purificadoras.
E é um texto que me chama muita atenção. Por quê? Porque na sua caminhada, a água começa no seu tornozelo. Aí depois, no seu joelho. Depois, no seu lombo. E agora? Deus olha para ele e diz, agora vai nadando, chefe. Chegou até aqui? Mas está doendo. Tu chegou até aqui. Estou sofrendo. Mas você chegou até aqui. Eu não estou aguentando. Você chegou até aqui. Mas olha só, eu não tenho mais condição. Nessa noite, se você chegou até este lugar, é porque você ainda acredita. Nada está perdido, meu irmão. Nada. Já vou terminar. Josué sai do caminho, levanta o povo. Vamos embora, vamos lá, vamos atravessar o Jordão. Qual é o Jordão que você tem que atravessar nessa noite? O que está te afligindo nessa noite? Olha só, irmão. Se o senhor soubesse da minha luta, eu não quero saber não, meu irmão. Prefiro isso para Deus. Se o senhor soubesse a minha condição lá no meu trabalho, rapaz, o senhor não estaria falando isso agora. Há muitos anos atrás, um cidadão lá no meu trabalho, ele mandou um recado não para mim, por um amigo meu. Ele foi tão equivocado que um grande amigo meu era amigo dele também. Mas ele é mais amigo meu do que dele. Aí ele falou assim, ó, vou ferrar aquele teu amigo. Aí esse amigo meu, Paulo, falou assim, Joel, toma cuidado com o fulano. Porque o fulano falou que vai te tirar do horário, porque ele vai te ferrar. Aí eu falei, é mesmo, Paulo? E falei rindo com ele. Aí o Paulo, tu ainda ri, cara? O que eu posso fazer? Só vai acontecer se Deus quiser, Paulo. Se Deus não quiser. Cheguei um dia lá de manhã a trabalhar. Aí perguntei pro despachante, qual é o meu horário? Aí o despachante falou, é o mesmo, Joel. Eu falei, é o mesmo? É. Aí levantou o camarada. Eu já conversei com fulano e fulano não tirou ele. Eu falei, rapaz, só vai tirar se a ordem vir do alto. Aleluia! Enquanto não vir do alto, meu amigo, você não vai tirar ninguém. Glória a Deus! Sabe por quê, irmão? Quem comanda a minha vida, quem comanda a tua vida não é o homem, é Deus. É Ele que comanda a tua vida e a minha vida nessa noite, meu irmão. Se nós estamos de pé, se Josué atravessou o Jordão, porque Deus estava no controle da vida de Josué e está também no controle da igreja do Senhor. Ainda que o inferno se levante, ainda que o adversário diga que você não vai chegar, mas nessa noite eu quero te dizer, como o Jordão que você está atravessando, ele tem fim. Aleluia. Ele tem fim, irmão. Entenda uma coisa nessa noite. Se lembra do apóstolo São Paulo, quando ele estava indo para Roma? E é dos textos que... Dá licença. Em Atos. Que eles estão todo mundo numa embarcação. E ali começa uma grande tempestade no mar. Aí começa a fazer o quê, né? Antigamente, se pegava o que era de pesado e jogava fora do navio, né? Se eu tivesse lá, acho que ia ser o primeiro a ter jogado fora. Né? Peso pesado, né? Ela não, vamos lembrar desse peso morto logo. Joga fora. Aí, o que Paulo faz? Paulo está orando. E Paulo se levanta e diz assim, olha, ninguém vai se perder dessa embarcação. Ninguém vai morrer. É isso, Paulo. Porque, meu Deus,
enviou o seu anjo para dizer: quem estiver aqui dentro, ou seja, dentro dessa embarcação, vamos fazer aqui nessa noite como espiritual, dentro dessa embarcação aqui, ó, que é a igreja do Senhor, você que está aqui dentro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não vai se perder. Aleluia. Ainda que o adversário ele possa lançar alguma coisa contra a tua vida, contra a tua família, nessa noite ele vai ter que se dobrar, igual a estátua de Dagon, quando levaram a arca do Senhor lá para o templo dos filisteus. Quando o sacerdote dos filisteus chegaram lá de manhã, estava Dagon quebrado no chão, prostrado diante da arca de Deus. Pegaram a estátua, reconstruíram e disseram: foi um ventinho que derrubou Dagon. No outro dia, quando os sacerdotes mais uma vez adentraram aquele templo, mais uma vez, Dagon estava deitado diante da arca do Senhor, ou seja, diante do Deus que tu serve. Ainda que o inimigo se levante, ele vai ter que cair, porque ainda quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, o grande Eu Sou, que está conduzindo a vida da igreja do Senhor. Aleluia! E por que você ainda está de fora, meu irmão? Quantos livramentos Deus te deu? Eu posso enumerar os meus. Muitos. Porque daqui que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que tem o livro guarda, mas daqueles que o têm. Um dia a conta chega, meu irmão. Um dia a conta chega. Porque nós falamos muito, eu acho aqui muito impactante é quando a gente usa isso muito como jargão, né, o jargão do ladrão da cruz, né? Que foi salvo no último, que vai esperar o último minuto para que você possa ter uma vida com Deus. Aí fora, eu tive inúmeros amigos, muitos. Mas ninguém me proporcionou a paz. Mas existe um amigo mais chegado do que um irmão. Oh, glória! Aleluia! Ele está aqui nessa noite e quer mudar a sua vida, a sua história. Mudou a minha, da minha família. E conversando com um amigo nesses dias, né? E eu não sabia que a gente era tão chegado assim. Aí esse amigo falou pra mim: a sua família é exemplo pra mim. Falei, caramba. Falei, que responsabilidade, o cara tá me observando. Continua orando pela sua família, pela sua casa. E eu falei para ele assim, lá atrás, meu amigo, me chamaram até de carrasco, porque era muito rígido e muito duro. Não estou dizendo que a fórmula que eu usei, ou que meus pais usaram para me educar, era a fórmula perfeita, não. Mas eu conduzi a minha casa do jeito que meu pai e minha mãe me educaram. Deu certo. 90%. Muitas vezes eu ouvia assim, ó. Ordinéia Carrasco, que levava o Mateus para o banheiro e dava um beliscão nele. Aí quando chamava o Mateus no canto, o João Marcos, para dar uma bronca na hora do culto. Esse garoto. Mas não louva a Deus, irmão.
Os pais que eu tenho. Né? Hoje meu pai mora no Senhor e a minha mãe mora no interior. Pela educação que eles me deram. E eu pude transmitir isso para os meus filhos. E com Deus melhor ainda. Porque o meu pai, ele era analfabeto de carteirinha, mas ele dizia assim, ó, educação tu leva de casa, garoto. Para a escola, você vai para aprender instrução. E eu trabalho hoje no trânsito, eu vejo a educação das crianças hoje ao entrar no ônibus. Né? Porque hoje é mais fácil dar um celular para uma criança do que sentar com ela e dizer o que é certo e o que é errado. É mais fácil você botar um vidinho de YouTube na televisão para ela ficar quietinha do que a minha mãe, que era analfabeta, sentar com a gente à tarde e cobrir A, E, I, O, U. E ela não sabia fazer, ela fazia o espinguinho para a gente completar. É por isso que hoje nós temos uma adolescência acelerada, que não quer respeitar ninguém. E às vezes, perdão o que eu vou dizer aqui, os pais mandam os filhos para a escola achando que lá eles não têm educação. Lá não. Lá é lugar para aprender, para que futuramente eles possam ingressar numa faculdade ou num curso técnico. Educação a gente ensina em casa. E para finalizar, entenda isso nessa noite. Quer ter uma vida salutar com Deus? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Porque esse aqui é um manual que vai conduzir você para a vida eterna com Cristo Jesus. Não tem como você querer conhecer a Deus se você não ler o livro que foi inspirado e escrito pelos profetas, pelos poetas, que tudo direciona a uma pessoa só, que é Jesus. Aleluia. Então nessa noite entenda isso, meu irmão, para que você possa sair daqui abençoado, para que você possa sair daqui aqui nessa noite reluzente. Entenda que tudo que se acontece na nossa vida, não é que o Candinho dizia, não, aquele camarada não. Imaginar que eu ia falar, né? Tudo que acontece na vida, não é aquilo que ele fala, não. Tudo que se acontece na vida do crente, Deus tira algum proveito. E vai servir de experiência para que você possa edificar outra vida futuramente. Porque quando você está passando por uma luta, é para que você possa ser forjado o seu caráter, para que lá na frente, Lidiana, você possa falar, eu também passei por isso. E eu vou te ajudar para que você também venha conseguir, como também conseguir passar e receber a minha vitória. Entenda isso nessa noite. Porque muitas das coisas, irmão, que o crente quer ouvir é que Deus vai dar vitória, é que Deus vai fazer isso. Meu irmão, Deus pode fazer tudo, mas o maior princípio para a tua vida nessa noite é a tua alma. Aleluia. Deus não está preocupado, meu filho cantou aqui, seja rico ou seja pobre. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Qual será o seu fim? Eu estava até brincando com a minha esposa, que ela está em esfera, eu falei assim, ó, cuidado, hein? Olha só, ela diz assim para mim, se eu fechar meus olhos agora, eu vou estar com o Senhor. Eu falei, não, faz isso, pelo amor de Deus, quem vai cuidar de mim? Não vai agora não, deixa aqui, joga um pouquinho aqui, porque senão o Mateus não vai querer cuidar de mim, o João Marcos então vai me abandonar. Então eu vou ficar sozinho, pô. Então não vai agora não, deixa aqui. Fica mais um pouquinho aqui, vai curar do resfriado, vai ser tudo bom. Então, irmão, entenda isso nessa noite. Deus, Ele quer cuidar de você. Mas para isso, quem tem que dar o primeiro passo não é o pastor, não é os pastores da igreja, não é a irmã de oração, é você. E também vai dizer o profeta Zacarias, que não é nem por força e nem por violência, mas quem abre a porta para Deus entrar
é você. Entenda isso nessa noite e saia daqui com o maior presente para a sua vida. Não é prata nem é ouro, mas sim um passaporte para estar com o Senhor Jesus. Essa é uma grande oportunidade em nome de Jesus.